Olá, tudo bem? Nesse vídeo, irei apresentar análise orientada a objetos e os principais conceitos desta metodologia para desenvolvimento de projetos de sistemas computacionais. Então, vamos lá. Iniciamos com a pergunta que todo programador inexperiente faz. Por que preciso fazer a análise e o planejamento de um sistema ao invés de já começar programando? Na prática, no mundo profissional, não é bem assim. Devemos planejar antes de executar qualquer projeto, seja computacional ou não. Uma festa de formatura, por exemplo, planejamos os convidados, o local, a comida, a música, enfim. Dessa forma, economizamos e ganhamos tempo, adquirindo recursos necessários, sem excedentes, comparando preços e temos ainda a possibilidade de aprender técnicas para melhor executar a atividade, como, por exemplo, a festa. O planejamento é a chave para o sucesso de qualquer produto ou serviço. Vamos exemplificar. Imagine que você economizou a vida inteira, trabalhou muito e juntou dinheiro suficiente para construir uma casa. Quantos tijolos serão necessários? Quais materiais você precisará adquirir e em quais quantidades? Você construiria sua casa, investiria todo o seu dinheiro sem um projeto feito por um engenheiro civil ou um arquiteto? Ou compraria um apartamento num prédio construído sem o projeto de um engenheiro civil? O mesmo ocorre com a área de informática. Quem irá investir num sistema sem planejamento? Ninguém investe num produto sem o projeto, seja um software ou uma casa, a não ser, quem sabe, seja uma casinha, um doguinho, por exemplo, né? E ainda, olhe lá. Vocês conhecem as fases do desenvolvimento de software? Comparem as diferentes fases com cuidado. Apesar de um certo exagero, infelizmente, não deixa de ter uma certa verdade. E é exatamente isso que queremos evitar com a escolha da melhor metodologia para o planejamento e projeto de sistemas informatizados. E para isso, nós começamos definindo o ciclo de vida. O ciclo de vida é uma estrutura contendo processos, atividades e tarefas envolvidas no desenvolvimento, operação e manutenção de um produto de software, abrangendo a vida do sistema, desde a definição de seus requisitos até o término do seu uso. O modelo de ciclo de vida é a escolha inicial para o processo de desenvolvimento de um sistema informatizado, ou seja, do software que se quer desenvolver. A partir dessa escolha, define-se desde a maneira mais adequada de obter as necessidades do cliente até quando e como o cliente receberá sua primeira versão do sistema já funcionando. O processo de software é um conjunto de atividades que constituem o desenvolvimento de um sistema computacional. Essas atividades são agrupadas em fases. Fases essas que podem ser a definição de requisitos, a análise, o projeto, desenvolvimento, testes e implantação. Em cada fase são definidas, além das suas atividades, as funções e responsabilidades de cada membro da equipe. E como produto resultante, os artefatos, no caso, um software. Não existe um modelo ideal. O perfil e complexidade do negócio do cliente, o tempo disponível, o custo, a equipe, o ambiente operacional são fatores que influenciarão diretamente na escolha do ciclo de vida de software a ser adotado. Da mesma forma, também é difícil uma empresa adotar um único ciclo de vida. Na maior parte dos casos, tem-se a presença de mais de um ciclo de vida no desenvolvimento do software. E há diversos tipos de ciclos de vida, entre os quais podemos destacar, conforme o comportamento, o tipo sequencial, em que as fases seguem determinada ordem, o incremental, em que há divisão de escopo, a iterativa, com retroalimentação de fases, e a evolutiva, em que o software cada vez é aprimorado.
Pesquisem na internet sobre os tipos de ciclos de vida. Há diversos artigos sobre o assunto, inclusive outros tipos já existentes e que podem ser utilizados, combinados ou não. Agora, percebam que, em comum, independente do tipo de software, do tipo de ciclo de vida escolhido, todos iniciam com a fase de análise, com a fase do planejamento. E por que a orientação ao objeto? Na verdade, ele inicia com aquilo que nós chamamos da crise do software. A crise do software foi um termo utilizado nos anos 70, quando a engenharia de software era praticamente inexistente. O termo expressava as dificuldades do desenvolvimento de software frente ao rápido crescimento da demanda por software, da complexidade dos problemas a serem resolvidos e da inexistência de técnicas estabelecidas para o desenvolvimento de sistemas que funcionassem adequadamente ou pudessem ser validados. As causas da crise do software estão ligadas à complexidade do processo de software e à relativa imaturidade da engenharia de software como profissão. A crise do software se manifesta de várias formas. Projetos estourando o orçamento, projetos estourando o prazo, software de baixa qualidade, software que muitas vezes não satisfaz os requisitos, projetos ingerenciáveis, além de código difícil de ser mantido. A maior parte dos projetos continuam com esses problemas até hoje. Assim, podemos dizer que a crise do software continua vigente ainda na atualidade. As soluções para a crise do software podem ser a análise econômica de sistemas de informação, o uso de melhores técnicas, métodos e ferramentas, a mudança de paradigma sobre o que é desenvolver software e como deveria ser feito. Antes da análise orientada a objeto, para projetar sistemas complexos, utilizava-se uma metodologia chamada análise estruturada de sistemas, que possuía diferentes diagramas, como diagrama de fluxo de dados, DFDs, diagrama de entidade de relacionamento, que se usa até hoje, dicionário de dados, entre outros. Porém, nesse modelo, havia dificuldades em garantir a compatibilidade entre as fases daquilo que se fazia durante a análise e o projeto com aquilo que se realmente implementaria através do código, através do desenvolvimento da programação. As alterações ou atualizações do sistema necessitavam de grande esforço da programação e, consequentemente, demoravam muito e com custo elevado. E ainda a possibilidade de falhas na comunicação entre analistas de sistemas e usuários. Hoje, a tecnologia faz parte do dia a dia das pessoas. Então, é um dever, sob o risco de perder clientes, entregar o sistema dentro do cronograma e do orçamento planejado, sem falhas. A análise estruturada de sistemas não acompanhou as tecnologias e as demandas da sociedade. Nesse caso, a orientação a objeto acabou tornando-se a melhor alternativa. A orientação a objeto é uma metodologia para a produção de modelos que especifiquem o domínio do problema de um sistema. Entre os pontos fortes da tecnologia de objetos, temos o paradigma único, ou seja, uma mesma sintaxe, mesma nomenclatura, mesmo significado, e a característica de reutilização e reaproveitamento. Códigos modulares que se encaixam em qualquer sistema também é um ponto forte, como uma impressora que você adquire para conectar ao seu computador. O mesmo deveria, e é essa a intenção da orientação a objeto, ocorrer com o desenvolvimento de software. Você ter cadastros que sejam possíveis serem reutilizados em qualquer sistema, com o menor esforço, com a menor necessidade de se refazer o código. Entre os pontos fortes, podemos ainda destacar que os modelos orientados a objetos refletem o mundo real, tanto em relação aos conceitos, quanto na forma como são feitas as representações, e a estabilidade do sistema, principalmente quanto à necessidade de possíveis alterações
ou mudanças dos requisitos desse sistema. A orientação a objeto até a década de 90 não tinha uma padronização entre os autores. Era necessário escolher um autor e seguir a sua metodologia, a sua nomenclatura, a sua sintaxe. A partir dos anos 90, os três principais autores, o Grady Bush, James Rumbaugh e o Yavar Jacobson, eles acabaram eles se uniram para propor uma linguagem única, com uma notação padronizada. Surge, então, a UML. A UML é uma linguagem com sintaxe, vocabulário e regras definidas. Existem simbologias próprias, sequência exata na sintaxe que determina um significado único para quem lê e interpreta o projeto. Nós utilizamos a UML como forma de normatizar uma metodologia orientada a objetos, ou seja, a diferença entre metodologia e linguagem orientada a objetos. Usar o UML não significa que esteja modelando o sistema orientado a objeto, e isso é importante de ser sempre observado. Para o desenvolvimento de um sistema orientado a objeto, como o caso da UML, sugere-se que tenhamos as seguintes fases: análise de requisitos, a análise propriamente dita, o projeto, a programação, a codificação e os testes. Sendo que, nas disciplinas de análise de projetos e sistemas 1 e 2, nos concentraremos nessas três primeiras fases. A UML ela é composta por 5 visões. A visão de use case, a visão lógica, visão de componentes, visão de concorrência e visão de organização. Cada visão possui respectivos conceitos e diagramas da UML. Além das visões, a UML também é composta de modelos de elementos, como classes, objetos e relacionamentos entre essas classes, mecanismos gerais, como as notas, e os diagramas, que na UML são 13. Desses diagramas que nós vamos estudar, vão compor, na verdade, todo o conteúdo das disciplinas de análise e projeto de sistemas 1 e 2. Nesse vídeo, apresentei análise orientada a objetos, os ciclos de vida e um pouco sobre a UML. No próximo vídeo, conversaremos sobre os diagramas da UML. Ok? Até mais!